aqui do Secretariado de Espiritualidade, CIES, Rede Amar e Servir, Rede Diaconia e todos os parceiros, né? Desejamos aqui uma boa noite a todos e todas. Sejam todos e todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos preparar, né, um caminho para o Senhor, pois Ele vem, como diz Isaías 43. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulinho, Paulo Carlesso, e vou contribuir nessa noite para a continuidade desse retiro. Então, nós, os secretariados, pensamos em recordar um pouquinho o método da escuta ativa, né? Esse método que nós usamos nos grupos de partilha, um pouco das rondas, para nos ajudar no encontro de intimidade com o Senhor da vida. Então, para quem já conhece e o faz, né, vai ser uma maneira de recordar. E para quem está chegando a primeira vez, nós, e temos visto isso aqui nos retiros, né, passados e este, que o método nos ajuda muito nesse itinerário, não só do retiro, mas da nossa igreja. E a escuta ativa é um conceito importante no contexto do sínodo. Ela envolve a presença e a escuta sensível de outra pessoa sobre o que Deus fala ao coração, ajudando a neutralizar a voz do ego e as ideias que não têm origem no bom espírito. Bom, como não será, né, hoje, não está sendo só uma reunião de amigos, tragamos em nossa consciência a presença de Deus. Assim, lembremos o porquê que estamos aqui reunidos. Então, juntos podemos fazer o sinal da cruz e rezar a oração do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se quiserem abrir o microfone para rezar a oração do Espírito Santo, podem fazê-lo. Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e e acendei acendei neles o neles o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai o Enviai o vosso vosso Espírito, Espírito Santo, e e tudo será tudo será criado, criado, e e renovareis renovareis a a face face da da terra. terra. Oremos. Oremos. Ó Deus, Deus, instruísse instruísse os os corações Corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis, com com a a luz luz do desse Espírito Espírito Santo, Santo, fazei e que apreciemos apreciemos nos retamente 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 todas as todas as das coisas, coisas, coisas segundo o segundo o mesmo 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 Espírito, 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 e e gozemos gozemos sempre de sempre de sua suas consolação. consolação. por Por Cristo Cristo Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. 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 Muito bem. E para hoje, a questão da oração preparatória, vamos pedir para que o nosso Deus, que peçamos a graça, né, de crescer mais na intimidade de Jesus e com isso perceber o grande mistério que acontece na vida de Maria e José, nesse itinerário, né, nessa preparação do novo e do retiro. E como graça, pedir para Jesus, né, que é o papel que, 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 que se tornará aí o protagonista de seu nascimento, que o próprio Jesus, né, pedindo a ele que nós aprendamos, né, com sua simplicidade, alegria, a ser um servo ou uma serva simples e alegre para o reino. Então, que a nossa graça nos possibilite essa simplicidade e essa alegria, né, que tanto fala Papa Francisco a respeito de uma igreja mais aberta e mais esperançosa. Pois bem, vamos lá. Então, vamos lá. Hoje, então, como foi falado, nós vamos falar um pouquinho desse método de conversação espiritual, né? Que nada mais é essa conversa profunda, e acredito que vista por todos, né? Para quem o faz e está aprendendo, né? Porque a Igreja Sinodal está aprendendo também. Tivemos 2 sessões lá em Roma desse método e temos visto que é um método
bem qualificativo para que a gente possa escutar, sim, o Espírito, né? É uma atenção aos movimentos do Espírito. Então, temos visto também aqui que é um método que pode ajudar nos grupos de partilha, sejam eles presenciais, e vimos que também conosco aqui no método virtual, né? Então, esse texto que nós trazemos aqui hoje nessa preparação é para ajudar e contribuir no momento de partilha, não somente desses grupos virtuais, para os nossos facilitadores, né, que já estão acostumados, né, utilizando dessa metodologia, mas para extrair o fruto principal. Lembra que a gente sempre fala? Qual é o fruto principal? Né? O que eu tiro de proveito? Né? O que que eu trago de novo? Né? Que muitas vezes só é possível pela graça que recebemos do nosso Senhor. Né? Nas orações, né, do que a gente escuta, do que Ele me fala na minha conversa ou na minha intimidade com esse Senhor da vida. Então, quando nos encontramos em grupos, e aqui explico um pouquinho do que nós passamos aqui, estamos vivenciando para quem está nesse retiro pela primeira vez, nessas 2 semanas, né? No na primeira vez que abrimos essa sala, nós falamos um pouco de como seria o nosso itinerário, como funcionava o retiro. Depois Elisete falou até dos passos da oração, de como você ir para a oração, como você acho que se comportar ou colocar toda essa consideração na primeira forma de rezar, né? E ali tinha uns passos que nos ajudaria muito e nos ajudou muito, e vocês, pelo feedback de vocês, alguns, né, falaram que ajuda e contribui muito no dia a dia. Então, nada também aqui não será diferente, né? Porque definimos aqui nesse encontro para falar dessa metodologia hoje do método das rondas, né? Então, quando nos encontramos aqui em grupo e definimos um tempo, lembra que nós temos um tempo, quase de 40 minutos para a partilha? Lembrem, né, que o primeiro passo é para acolher todos e todas com muita generosidade. Então, nós, enquanto facilitadores ou mesmo desse método, né, o que nós queremos é que possamos, cada um e cada uma, sentir pelo menos acolhidos dentro desse grupo que faz toda a diferença. Então, a generosidade é um passo e deixar livre para que a pessoa também possa partilhar ou mesmo, se ela deseja partilhar, né? E se não queira partilhar, que fique como ouvinte, né? Porque muitas vezes é isso que a pessoa precisa neste momento. Após a acolhida dentro dos grupos, né, e contamos o número de participantes, dividimos esse número pelo tempo determinado, como nós fazemos em cada partilha, né? Na partilha nós temos 3 momentos desse método fortes, né, o que chamamos de volta ou rondas, né, em espanhol. Com isso, podemos dividir a partilha em 3 tempos. Vou falar aqui como um exemplo, né? Se nós temos aí um tempo de 40 minutos de partilha e somos 5 pessoas, né? Vamos dividir esse tempo de 40 minutos em 5. Temos 8 minutos por participantes. Então, para que possamos fazer 3 rondas ou 3 voltas, 3 etapas, seria interessante, né? E como sugestão, podemos dar 3 minutos na primeira partilha, né? Que é o objetivo central. Depois da sugestão, podemos dar mais 3 minutos na segunda partilha, né? Que se torna ali um momento, ou às vezes de perguntas, ou mesmo da fala do outro, né? Que tem uma livre intenção de ser partilhado o fruto ou da reflexão feita, né? Do que o outro falou e que me chamou a atenção e do que eu posso tirar proveito e trago de novo, né? Podendo, assim, percebendo os traços, assim, um pouco comum que vai acontecer dentro da ação do Espírito. Eu começo a perceber que o Espírito vai movendo em alguma direção, porque as partilhas, às vezes, não são direcionadas pelas pessoas, mas sim pelo fruto que vai sendo sentido, né? E a gente já começa a entender um pouco a direção. Posso também, depois da primeira volta, né, deixar um tempo em silêncio para refletir essa experiência vivida. E na terceira volta, que seria ali 6 e 6 e mais 2 minutos para dar 8 que nós dividimos, é a hora de nomear as moções principais do grupo e fazer uma síntese, terminando com uma frase, né, com um canto, com uma palavra que seja mais forte, como nós temos vivenciado dentro dos grupos, tá? Então, aqui um pouco explicativo de como seria essa divisão para que esse método acontecesse. Assim, o tempo fica distribuído, acredito, né? E caso sobre tempo, o facilitador pode fazer uma ressonância do grupo, uma frase, uma palavra que brotou e
né, desses vários participantes do grupo, ou seja, né, tirar algo em comum, ou mesmo fazendo algum comentário generoso ao grupo e determinando uma oração ou algo assim. Então, eu, né, ou vocês que estão sendo preparados para serem facilitadores, né, e já são, e alguns aqui expressam muito bem isso conosco, caso o facilitador deseje, pode ele, às vezes, em comum acordo com o grupo, deixar alguém responsável como guardião do tempo, como alguém que vai anotar, né? E como alguém até que pode lá no grupo grande, depois que nós abrimos depois da partilha, poder expressar qual foi o sentimento e que brotou dentro do grupo, ok? Então, isso é o que acontece, né? Então, feito toda essa distribuição do tempo, explicação do método, sugerimos que cada um inicie com seu nome, local de origem, que isso é muito bonito, né? A gente percebe as localidades, percebe os sotaques, percebe as regiões, percebe do mais distante, do mais próximo, isso nos ajuda, né? E contribui muito para que seja uma questão bem eclética, né? E contudo, o mais importante é que o participante traga, lembre do livro e do caderno da vida que eu sempre falo, né? Traga já para a partilha, e a gente usa o sábado para essa preparação, a partilha dos frutos anotados em a sua oração durante a semana, né? Do que eu vivenciei, do que é mais caro para mim ou mais precioso. Então, eu trago como hoje, se eu fosse me preparar, né? O que durante a semana me chamou mais atenção? O que foi que eu trago, né, de novo? O que foi aquilo que ardeu o meu coração? Então, por isso, né, sempre nesse domingo, que cada um e cada uma visite o seu caderno de oração e perceba as anotações e perceba onde Deus falou com mais forte, né, com mais força, mais forte nesse tempo do retiro. Isso é de suma importância para que ele não siga o primeiro da fala, né? Muitas vezes aqui colocando, e a gente vê muito isso, às vezes nos grupos, Travou aqui. Será Foi, que Paulinho deu uma travadinha aqui, Paulinho. Travou também. O último tempo era o mais curto, né? Ótimo. Então vamos lá. Eu vou resgatar um pouquinho, se eu falar de novo algumas coisas, não tem problema, tá? Mas eu falava desse contexto, né? Que os últimos 2 minutos são para que a gente possa nomear as moções principais do grupo, né? E fazer uma síntese, frase ou alguma coisa mais forte que chamou a atenção, né? E falava também desse tempo distribuído, caso o tempo sobrasse, podíamos fazer uma oração ou algum comentário generoso eh, do grupo, né? Do que ficou mais forte, né? Também nesse contexto, ou termino com uma oração. Então, até essa é uma questão que nos ajuda muito o facilitador a fazer. De repente, se ele quiser fazer algum comentário, uma ressonância pode ser feita, né? Então, com essa distribuição do grupo, né, que foi feita, a explicação do método, né, e eu falava também para que todas as pessoas que sejam ou que estejam, né, dentro de uma plataforma, dentro de um grupo, né, de partilha, nesse método, né, que sejam bem acolhidos, né? Então, que falem o nome de origem, lembra que eu falei do distante, o mais próximo, dos sotaques diferentes, com todo, acho que o que é mais importante depois dessa acolhida é que a pessoa ela traga o que é de mais importante da partilha dela, né? Os frutos da oração anotados durante a semana e vivenciada e confirmada no sábado pela manhã, né? Esse sábado a gente tira para fazer a revisão da semana. Então a gente traz o que é mais forte até para que a gente consiga visitar o caderno da vida e perceba as anotações do que eu fiz e as anotações do que Deus falou para mim, né? E que ficou mais forte, né? Nessa semana do retiro, né? Então é de suma importância, porque eu falava que e acontece muito isso dentro de um grupo e na igreja eu vejo muito isso, e às vezes até dentro de retiros, o que acontece? A pessoa que tem a melhor narrativa, muitas vezes, que tem uma locução, que fala às vezes mais forte, corre-se sempre o risco e se ele fala primeiro ainda, né, que muitas pessoas vão atrás disso, né? E não fale da sua experiência e continue concordando com o que ele fala e assim vão perdendo muitas vezes o fruto. E a gente viu até no Cyrano, quando às vezes, imagine, papas, leigos e companhias, né?
quando às vezes tinha pessoas convidadas a falar, né, falava muito mais da simplicidade, do fruto da oração em meio a isso. Então, às vezes, o que eu quero ouvir está no simples, na pessoa que, de repente, tem até com vergonha de falar que a minha partilha não foi tão boa porque eu não consigo expressar. Mas, às vezes, o que você expressa é tão rico, é o fio de ouro que nós chamamos o condutor, né? Então, ficar atento a isso, por isso da importância de cada vez mais sim, anotar e trazer essa oração pessoal aqui no grupo para essa preparação, né? E caso o grupo às vezes não tenha iniciativa, né? Muitas vezes, você mesmo pode, como facilitador ou alguém que reza ou tem essa, já está certo um pouco desse método, ou mesmo até da espiritualidade, né? Pode desbloquear o grupo que a gente chama nessa condução, colocando a sua experiência, né? Então, lembre que o facilitador e qualquer um que comece ou que deseja começar é só um instrumento, né? E quem conduz a partilha é sempre o Deus. A gente começa a perceber, né, que não sou eu, né, que vou conduzir, mas é Deus que conduz através do Espírito, através desses frutos, né? Lembrando que a partilha é uma hora de ouvir, né? Uma escuta assertiva, né? Uma escuta que gera vida, né? Então, portanto, não permitamos, né, que ninguém corte o outro na fala, que queira completar, e mesmo ajudar caso tenha uma partilha muito forte, de um grande apelo emocional. Então, sempre deixar a pessoa terminar, é, sempre deixar que ela fale, e nós não temos nada a ajudar, a querer, né? Ai, eu fiz assim, eu pensei isso, eu vejo assim, já me aconteceu isso. Não, deixar. Porque é aí que o Espírito, através do método das rondas, ele vai guiar e a gente vai sinalizar, claro, lá no fim, com essa acolhida, algo novo que ela ou as pessoas que estão no grupo podem observar, ok? Então, um pouco disso é essa explicaçãozinha do método, né? Então, vamos falar um pouco dessas rondas, né? Dessa explicação mais sólida para os facilitadores, ou mesmo para quem já usa o método, ou para nós que estamos nesse retiro. Então, a primeira ronda, né? A primeira volta é sempre compartilhar frutos da oração, né? Então, cada pessoa partilha seu fruto da oração, né? Pode contar com auxílio, como eu falei, das anotações e da revisão no sábado, né? A partilha do outro não é interrompida. Então, podem, em primeiro plano, utilizar dessas explicações do grupo, silêncio, reflexão, permanecer algum minuto em silêncio para refletir, né? Sobre a experiência comum que se constituiu na primeira volta. Então, deixar ressoar em mim o que eu vi, né? As emoções despertadas, né? Perceber também, depois dessa primeira fala, o que me tocou, né? O que eu descobri de novo a respeito da fala desse outro, né? E às vezes também, depois da primeira rodada, se eu preciso fazer alguma pergunta ou buscar um esclarecimento de um ponto de alguém que falou, posso fazer, até de um texto ou que eu não entendi a fala, pode ser feito. E na segunda ronda, que a gente chama na seguinte volta, né? Então, é uma livre intenção de partilhando os frutos dessa reflexão, né? Então, durante a partilha, perceber se existem traços comuns, né? A gente começa a perceber, né? Eu posso dizer, da última partilha, a gente começou a entender um pouquinho através da fala de alguém, né? E depois já tinham 3 pessoas falado, a gente viu que a questão um pouco da paciência estava pairando um pouquinho o grupo. Então você começa a perceber o que há de comum, né? As linhas de reflexão, né? E aí você percebe aonde o espírito vai agindo e vai dando direção. Não é mais o grupo que direciona, é sim através das partilhas você percebe, fica atento e percebe que o espírito vai agindo. E para fechamento, na terceira ronda que nós chamamos, ou rodada, né? Nomear essas moções, né, principais do grupo, acho que fazendo uma síntese, né? O que ele ficou mais forte, né, neste momento, né? Como o grupo pode sintetizar ou sintetizar esse momento único, né? Então, escrever uma frase, uma palavra, ou termina uma oração com gratidão, generosidade, e você vai fazendo esse compilado como se fosse uma ressonância junto com o grupo e vai trazendo essa questão que é a mais forte, ok? Então, assim, o método é esse, é muito fácil, é um método que dá certo, porque ele faz com que não sejamos nós que não sejamos nós
o centro da atenção, né, da minha partilha, mas assim, através da partilha minha, com a referência da partilha do outro, algo novo vai me construindo, né? Então, não sou mais eu, mas assim o Espírito que age em mim. Então, prestar atenção sempre nesses movimentos internos, do espírito, né, de cada participante no grupo. É uma forma de falar juntos, né? Estando atentos às emoções, sejam elas boas e muitas vezes más, né? Então, a terceira, né, volta que nós temos, a segunda conversação é com o Senhor, resumindo no grande grupo, né? Conversação espiritual aqui, eu acredito como uma frase muito eloquente é que ela nos faz de que nem todos pensam e sentem a mesma coisa, né? Ou pensem e sentem como eu penso, né? Mas assim, cada pessoa pode constatar como o Espírito lhe convida através da palavra do outro a mover-se, né? A mudar, às vezes fazer uma consideração daquilo que eu rezei, que é do mesmo texto, né? Ou ver outro ponto de vista no mesmo texto, e pode deixar de lado suas próprias, eu acredito, perspectivas, né? Então, cuidar tomado sempre de salvar a preposição do próximo antes de condená-la. Então, nós, como seres humanos, temos isso, né? Ai, né? Fala do outro, não, mas tomar cuidado, porque essa preposição do próximo, né? A gente tem que acolher muito e não, às vezes, condená-la, como, queira ou não queira, acontece muitas vezes conosco, tá? Então, uma sugestão, assim, para a partilha da oração, né? O, o que é e como fazer uma, né? Então, o sentido de partilha em grupo, o que que seria, né? Para ajudar e pensarmos juntos. Então, a partilha é um modo de rezar no qual a pessoa coloca suas experiências, seus entendimentos, sentimentos gerados pela oração. É um colocar-se diante de Deus e dos irmãos, porque eu estou dentro de uma partilha, comunicando com muito respeito, reverência e acolhimento aquilo que o Senhor mesmo falou ao nosso coração nos momentos de orações pessoais, nas celebrações, ou seja, em situações, que ali nós podemos também ter aqueles insights, né? Eu rezei pela manhã, mas durante o dia, no meu cotidiano, eu percebi aquilo e aquilo me deu uma consolação, referente àquilo que eu rezei, né? Foi uma confirmação, ou mesmo, né, foi uma desolação perante alguma coisa, eu vou trazendo tudo isso no meu dia a dia, porque é um retiro na vida cotidiana, né? Por sua vez, assim, pensar que os participantes do grupo escutam numa atitude muito sincera e fraterna de acolhimento, isso é muito importante. Então, partilhar, assim, o que é diferente de fazer. A partilha é diferente de um estudo, né? De discutir, de debater um assunto, né? É falar da vida e de seus acontecimentos e pôr em comum, acredito que as experiências, sentimentos, apelos e demais emoções, acho que surgem, né? Nas vivências dos momentos de oração. E lembrar que a partilha é uma conversa, né? Mas aqui nós estamos falando de uma partilha que é uma conversa espiritual, é, muito recomendada, acredito eu, que por nós aqui, por Santo Inácio, né? Perceber que a partilha é fruto daquilo que Deus mesmo vai se revelando ou nos revelando no nosso íntimo, né? Na vida de cada um, na vida de oração de cada um, sendo de grande ajuda para a experiência de fé na vida cristã. Então, o que eu partilho, lembre disso, e por isso que não é gravado a partilha, né? O que eu partilho já não é de revelação para todos, né? Para sair falando, sim, porque fique dentro desse grupo. E o que eu partilho, que é uma frase que eu gosto muito de falar, é o quê? O que eu partilho já não é mais meu, e sim já do outro, porque eu partilhei, pois afeta e toca a minha partilha ao outro. Então não é mais minha. Ela no primeiro momento poderia até ser minha, mas depois, quando eu partilho, muitas vezes afeta muito o outro. Então já não é mais meu, e sim do outro. E pensar muitas vezes que a partilha, ou mesmo dentro do grupo, ela não aconteça, ou não ande, ou mesmo dentro da minha paróquia, ou dentro até de empresas, pode utilizar esse método, digo, para você tirar alguma coisa. Eu acho que tem perguntas que podem construir, né, o fruto da oração ou mesmo da partilha, né? Então, reforçar com o intuito de
internalizar o aprendizado da partilha, o fruto da oração, que orar é aprender a escutar a Deus lhe falando pela palavra, pelas escrituras, né? Então, algumas perguntas que são válidas, tanto quanto que eu seja facilitador ou coordenador de grupo, ou mesmo sentindo que a partilha está um pouco tímida, né? Qual foi a palavra? Lembra que a gente sempre fala isso até nos passos da oração? Qual foi a palavra, o versículo da escritura que me chamou a atenção? Que foi importante nesse momento de oração, de diálogo com o Senhor da vida, que este versículo muitas vezes trouxe de lembrança ou de sentimento mesmo, que essa semana, né, me trouxe de bom, e qual foi o versículo durante a semana, ou qual foi a lembrança, sentimento desse encontro mais íntimo com o coração, né? E perguntar sempre da questão um pouco dos sentimentos, das emoções, né? Isso que eu vivenciei, ou a palavra, a frase, ou esse encontro pessoal, o que ele me trouxe? Me trouxe paz ou inquietude interior? São palavras, muitas vezes, por vezes, as pessoas ficam muitas vezes em dúvida, né, de partilhar, mas olhando ou se atento a essas perguntas, eu acredito, e nós acreditamos aqui, que pode ser uma chave aí que que abre um pouco a acolhida para as partilhas e para que as pessoas possam fazer o seu comentário, né? Por vezes as pessoas ficam um pouco em dúvida, né? Se foi Deus que falou ou quem falou, e se foi simplesmente a sua voz, né? Então, nesse momento, nós devemos ter fé, na revelação, pois a Santo Inácio fala muito na consideração, a pessoa bem intencionada que se prepara para estar na presença do Senhor, que quer escutar a sua palavra, pode e deve acreditar que Deus se manifesta, revelando-se sua bondade, revelando a sua ternura, e aí eu vou também revelando-lhe sua vontade em sua vida atual. Deus nos ama e nos quer como um amigo, né? Como seu amigo em um diálogo pessoal, é eu conversando com o Senhor da vida. E aí eu posso construir uma relação muito íntima, muito proveitosa, né? E aí eu posso construir também ou fazer uma oração de consideração, aquela que nós já falamos aqui, e com certeza falaremos diante desse retiro, né? Me colocando na disposição de escutar esse Deus, né? Me colocando à disposição de fazer essa experiência da oração, me colocando à disposição e à consideração de ter a certeza ou mesmo essa fé na revelação, no que eu acredito e amo. E alguns passos são importantes nessa sugestão para preparar e conduzir a partilha, né? Então, qual seria nesse primeiro momento, né? Marcar sempre o início da oração com um canto ou uma oração de acolhimento, como até eu fiz nesse começo, lembra? Não é uma oração de amigos, mas sim um encontro com o Senhor da vida. Nós fizemos uma oração do Espírito Santo, né? Trouxemos o sinal da cruz, né? Como simbologia do início, trouxemos o pedido da graça, um pouco do colóquio. Então, sempre fazer um momento íntimo que pode ser colocado até como uma referência para esse início, né? Também o que nós fazemos muito bem aqui, e acho que acredito não nós, mas todos vocês fazem, eu acho muito bonito quando a gente abre, né? Cada um, oi, tudo bem? Como é que você está lá? Como é que você está colar? Né? Então, acolher fraternalmente cada um e cada uma que estejam presentes. E sempre invocar a luz do Espírito como nós fizemos, porque acreditamos muito até no texto do Evangelho, do Evangelho, que quando um ou dois estiver, né, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, que é Mateus 19:20, né? E, se necessário, o facilitador também do grupo pode recordar o sentido da partilha nesse momento, foi o caso que nós fizemos agora, né? Então, pequenas notas da partilha que eu vou trazer aqui, que seria de suma importância para essa preparação das rondas. Então, permitir numa primeira rodada que cada qual, né, tenha sua vez de falar. Então, lembrar que sempre quando nós falamos e há, às vezes, necessidade de uma pessoa falar, né, que ele dê também espaço ao outro, né? Então, permitir sempre que todos possam falar, que cada um tenha sua vez de falar.
Evitar que alguém domine a palavra. Então, nós, às vezes, temos isso, às vezes, de uma necessidade, ou mesmo a gente se empolga tanto, né, que queira falar, ou estou acostumado no meu grupo lá de oração, ou na minha comunidade, né, eu construo, né, um monólogo, muitas vezes, que é da minha necessidade, mas, às vezes, o que eu preciso ouvir está na fala do outro. Então, é interessante. Cuidar, né? E aí a gente pode orientar para que a partilha gire em torno do fruto da oração e não do fruto de uma pessoa. Então, se é necessário, né, corrigir fraternalmente aqueles que ainda não dominam o método, né, ao falar de sua experiência, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar aqui, né, e quem inicia o retiro, ou às vezes as pessoas sempre falam, nós fazemos assim, nós aqui na sociedade, nós na minha comunidade, nós enquanto sociedade civil podemos fazer isso. No começo da partilha, né, e até a gente entende, mas depois que você vai fazendo essa experiência da oração, né, quando você vai partilhar, não somos né, não somos mais nós, mas sim sou eu, porque eu faço essa experiência. Então, falar ao invés do pronome, ou utilizar o pronome nós, já acho que não é mais sensato, e sim falar do eu, né? Falar de si utilizando o pronome nós faz com que a experiência não se torne, como diz um amigo meu, pessoal. Então, aquele que fala não se apropria do fato como próprio. Então, vamos falar, eu estou sentindo isso, eu começo a vivenciar isso, eu percebo isso, porque você vai consolidando também essas reflexões que acontecem contigo. E ao longo da partilha, né, entremear alguns refrãos, às vezes, que sejam apropriados, ou se pode preferir manter um minuto de silêncio, como às vezes a gente faz, então faz a primeira ronda, a rodada, e fica em silêncio, para que eu possa simular ou afixar aquilo que o outro falou, né? Que aquilo que mexeu tanto. Então, uma simulação um pouco interior da experiência do outro. E é importante lembrar a todos aqui, todas, que o que é ali partilhado deve permanecer no grupo e nunca ser motivo de comentários, né? As situações íntimas partilhadas muitas vezes devem ser acolhidas como preciosidade e sim sempre mantidas em silêncios, né? Então esse é o contexto um pouco do que nós queremos trazer, lembrando que a partilha ela é um processo muito íntimo e pessoal, mas que constrói uma riqueza tão grande que não dá espaço mais ao eu, e sim ele se torna o nós. E ali você, utilizando do método, pode escutar o espírito sair de uma pessoa, né? E começa a escutar o que o espírito nos diz. Então, assim, como eu termino uma partilha, né? Como é que eu consigo acolher tudo isso? Então, o momento de partilha sempre deve ter um encerramento que corresponda a uma despedida como um filho, né, em relação a esse Deus, um irmão ou em relação a um próximo. Não, para isso, então, deve ser evitar acabar repetidamente. Às vezes aqui, né, no nosso tempo, às vezes o tempo está acabando, então o facilitador ou alguém, né, dá um toque, olha, estamos acabando o tempo, né, vamos ficar por isso, ou dizendo que o tempo estourou, aí não vai dar, né? Então, seria interessante sempre concluir com uma oração, né? Ou com um agradecimento, ou com um pequeno. Eu vejo vocês às vezes fazendo um pequeno canto que eu acho magnífico, que tem o dom da arte, né? Uma breve dinâmica, seja ela de oração comum, Pai Nosso. E se você estiver em grupos, né, dentro da comunidade, pode dar as mãos, abraçar, fazer um gesto, estimular alguma coisa, uma coesão de grupo, né, nesse contexto, ok? Então, não deixar também a partilha acabar muito, muito repentinamente, porque senão você não consegue observar um pouco dos frutos, né? Então, assim, lembrando, né? Eu acho assim, a partilha não é a hora de dar conselhos, né? É, é como um coração de mãe, né? É um coração de mãe que acolhe. E não é um coração de mãe que vai dar conselhos, né? Ou como pai, né? Orientar para uma saudável autonomia do exercitante, né? Deus não cria dependentes. Eu acredito assim. A paternidade evoca um estímulo para que a pessoa seja ela mesma, né? O acompanhante deve ser sempre discreto nesse contexto, seja ele o facilitador ou aquele que escuta, mas eficazmente, né? Que estimule, né? As potencialidades ou aquilo que foi tirado da partilha. Então, evitar, de novo, né, dar respostas imediatas, né, generalizadas. Eu penso também assim vai conduzido, né? Às vezes tem
os narcisistas que a gente fala, né, que falam só desses, né, desse interpretativo. Então, o fruto aqui, o objetivo do fruto é que tire maior proveito no dinamismo criativo do grupo, entusiasmando as pessoas, né? E assim, eu sempre falo da forma cristã, independente de quem aqui esteja, né, ou tenha denominações diferentes, mas aqui nós temos o método, que é inaciano, né? Então, assim, como pessoas cristãs, né? Sejamos como Emaús, companheiros no caminho, né? Acompanhantes de plantar, como no último retiro da criação, uma tenda, né? Que caminhamos juntos, acompanhados, né? Porque nas nossas orações, né, vibra algo internamente, né? A gente sente, vive, né? Não só apenas ouve, né? Mas sem tentar conduzir, julgar nada, né, do outro, né? A relação dialogal, ela acontece no amor. E eu sempre falo que quando você muitas vezes interfere na partilha do outro, às vezes você é um invasor nesse momento, né? Então pode criar bloqueios. Então não, mas tente só escutar, inspirar, segundo o Espírito, né? Nem sem um juízo, sem nada, porque o Espírito sopra, né? Então quem sopra é o Espírito. Ele sopra onde ele quer. É ele que faz renascer. E não são o que eu quero dizer. Então, o papel principal aqui nosso, né, e para a partilha, ou seja, do facilitador, do orientador ou de grupo, né, é zelar pelo objetivo da partilha que não se desvie, né, de recordar a devida caridade com a insistência e a importância da revisão e da revelação na oração. Então é um pouquinho isso que a gente está querendo só trazer um pouquinho da partilha. É, Nós desejamos que cada um assim contribua com esse um pequeno momento de construção ou de explicação do método, né, das rondas, para que juntos possamos fazer cada vez melhor, né, as partilhas, né? Só um pouquinho. Aí. É, Então, vamos tentar fixar um pouco essa ideia do método, né? Fixar um pouco o respeito da partilha, fixar aqui o desejo do fruto que eu quero partilhar e fixar aqui que quem age é o Espírito, né? No comum, né? No entorno de nós, né? Então, nós desejamos aqui que todos e todos possam, né? E contribuam pela construção do reino, né? E nós acreditamos, né, que esses bons modos inacianos a qual nós construímos o método, né, da escuta ativa, ele pode ajudar tanto quanto, né? O mais importante é o desejo de contribuir na partilha dos seus dons, né? Na partilha criativa da oração, do que eu tenho a partilhar, que é muito do fruto que eu tenho da oração. E aqui uso uma frase, já terminando, de Santo Inácio de Loyola, que para quem, assim, às vezes tem vergonha de partilhar ou ver Nós temos aqui alguns dinossauros inacianos, né? Que partilham, né? Belíssimamente, porque já tem, né? Isso instruído no seu coração, e já está, né? No seu cotidiano, né? Mas, assim, Santo Inácio tem uma frase que pode nos ajudar para quem até começa, né? E está muito aberto a poder sentir isso. Então, seja ela na partilha, seja ela no momento com o acompanhante, seja ela na minha oração diária com Deus, que o que sacia e satisfaz a alma não é muito saber, mas sentir e saborear todas as coisas internamente. Esse é o objetivo central para as rondas, para a nossa partilha, tá ok? Não cair mais, não, né? Acho que todos já conseguiram vir. Não sei se estão dormindo até de tanta fala, mas é um pouquinho dessa questão do método, de entender um pouquinho o método, né? De passar uma linguagem mais assertiva, de contribuir para que esse método nos ajude, para que a escuta eh, e essa conversa espiritual possa decorrer dentro dos nossos grupos, dentro agora dessa igreja sinodal, dentro das nossas paróquias, das nossas comunidades e nesses pequenos grupos como nós temos aqui. Ok? Gostaria de ver se vocês dando um positivo, se deu para entender, deu para escutar, tá tudo certo?
Ótimo. Então, que bom. Fico feliz. Roberta, então, aqui de minha parte, estamos tranquilos e acredito que a gente pode, quem sabe, utilizar dessa fala, né, com memórias, né, que a gente possa ir nos grupos e fazer essa menção aqui, tá ok?